Pronto. Olá, conforme foi solicitado pelo professor, né, na disciplina de manutenção predial, professor Geraldo Bezerra Campos Júnior, né, hoje iremos falar sobre paisagismo. Os componentes do grupo são Felipe Marcelino Gomes, o Raniele Barreto Silva e eu, o Romulo Augusto da Costa Ferreira. Bem, o que é paisagismo, né? Paisagismo nada mais é do que o estudo, uma técnica, né, de projetar, planejar, fazer a gestão, né? E a preservação de espaços, sendo eles públicos ou privados. Qual a função dessa área do paisagismo, né? A principal função dela visa organizar a paisagem. E por essa questão, ela está muito relacionada a outras áreas, diretamente, como a arquitetura, o urbanismo, dentre outros. Ela busca o quê? Melhorar a estética, né? A funcionalidade, a segurança, o próprio conforto, né? A privacidade de ambientes externos e internos, em certos casos, né? O paisagismo compreende, como eu já disse, a arquitetura, né? Criando ambientes agradáveis, confortáveis, saudáveis, né? Por meio da beleza, de infinitas cores, diferentes modelos, texturas, de folhas, aromas também. Gera também um conforto térmico, né? De umidade, acessibilidade, repouso, barreiras sonoras, né? Tem vários benefícios que essa área abrange, né? Por exemplo, temos também proteções contra vento, além também de contribuir, em determinados casos, com a permeabilização do solo, né? Fazendo com que essa área fique permeável, né? As águas fluviais, nossas edificações, né? Que, com a própria lei e município, nos dão um coeficiente dessa área, né? Bem, agora vamos passar adiante e vamos falar um pouco sobre as principais anomalias, né? Quais seriam as principais anomalias? Bem, para a gente começar determinado coisa, a gente tem que ter em mente um projeto, né? Um esboço. E isso é de fundamental importância. Então, a carência desse item pode contribuir negativamente muito para a gente. Ou seja, a não existência de um projeto, a deficiência dele, a carência, né? Inclui a má escolha das espécies vegetais, por exemplo. Por quê? Porque a gente, quando faz um processo, a gente estuda a umidade, estuda período de chuva, naquele local, a insolação, né? Então, a gente tem que ter determinada vegetação que atenda essas exigências, né? Não pode ser qualquer determinada planta, determinado agrotóxico, determinada coisa da área do paisagismo, né? E também o que? Outro erro muito comum também que a gente vê é o erro na má execução do plantio. Ou seja, não controla um pH do solo, não verificam como aquele solo está, se há carência de minerais, qual é o solo, se ele suporta água, muita água, se ele retém muita água, se ele não retém, né? Outro também que é bastante recorrente nas obras, né? É a falta de manutenção, ou a manutenção deficiente. Essa manutenção, ou manutenção deficiente, não sendo bem feita, a gente pode prejudicar bastante. A gente pode fazer com que determinada vegetação
não se desenvolva ou até mesmo morra, né? Então, quando a gente for fazer essa manutenção, a gente requer uma manutenção com uma mão de obra qualificada, lembrando bem. Bem, agora eu passo a palavra para o companheiro de grupo, Raniel. Então, boa noite, pessoal. Vou falar um pouco aqui, né, sobre as recomendações, né, para se evitar essas anomalias, principalmente a parte de projeto. Então, porque o projeto é imprescindível para o resultado do paisagismo, inclusive influenciando na manutenção dos espaços criados e em seus objetivos finais, minimizando anomalias, devendo ser elaborado por profissional habilitado e capacitado para esse fim, né, que é o paisagista. Então, pessoal, o projeto ou a falta dele vai acarretar sérias consequências à qualidade ambiental ou física do espaço criado, no que se refere principalmente à parte estética, sombreamento, bloqueio sonoro, permeabilidade do solo, escolha das espécies vegetais, está de acordo com o tipo de solo e área disponível. Então, na seleção de árvores, arbustos e flores em um projeto paisagístico, não se pode apenas considerar a beleza plástica, ou seja, folhagem, formas, flores e seu perfume, texturas e cores, mas também o conhecimento profundo das características, hábitos de cada planta e os objetivos que almejamos alcançar com o projeto. Deve-se ter conhecimento sobre o clima, né? Como Romulo já tinha até falado anteriormente, insolação necessária, tipo de solo, sistema radicular, né? Se as raízes são profundas ou superficiais, tronco, altura, forma, copa, ramificação, galhos, folhagem, perenes ou caducas, grandes ou pequenas, frutificação, floração, distância de plantio, resistência a pragas e etc. Tudo isso tem que estar no projeto. Então, dois fatores são essenciais e devem ser analisados conjuntamente: o local de plantio e as características das espécies. Primeiramente, deve-se ter conhecimento das condições e uso do local, se interno ou se externo, de grandes ou pequenas dimensões, e se é em calçada, etc., né? A escolha das espécies vegetais também dependerá da, da definição do local, pois suas características demandarão especificidades no projeto. Exemplo: quanto à altura, verificação da altura média da planta adulta escolhida, principalmente quando em locais internos, próxima à fiação elétrica e etc., para que a mesma não tenha que ser sacrificada posteriormente. Então, se você vai plantar, né, perto de uma fiação, uma árvore que tem uma altura grande, né, ela vai bater nessa fiação, então vai precisar cortar. Então, tem que ver qual altura vai ter essa árvore quando tiver adulta. Quanto à folhagem, né, algumas espécies sofrem quedas de folhas ou ramos, especialmente durante o outono e inverno, o que pode causar entupimento de calhas e canalizações, provocando infiltrações ou danos em coberturas e telhado. Quanto à frutificação, né? Lembrar que os frutos caem e, se pesados, poderão causar acidentes e soltar tinta, portanto, não aconselháveis em estacionamentos e em calçadas. Entretanto, são árvores que atraem pássaros. Quanto à floração, né, coloração desejada, época da florada e perfume. Quanto a esse item, é importante definir corretamente onde e em qual quantidade deve-se plantar determinada espécie, pois flores que exalam perfumes fortes podem causar intolerância, se for plantada, né, próximo a dormitórios, por exemplo.
Quanto ao enraizamento, deve-se evitar espécies com grande enraizamento em locais próximos de canalizações, tubulações, etc. Pois pode ser prejudicial à obra de drenagem. Falando nisso, tem até um exemplo aqui na minha casa, na calçada. Minha mãe, quando tem uma plantação, colocou umas árvores aqui na frente e as raízes já quebraram a calçada várias vezes, corta e depois volta de novo. É um exemplo porque não foi feito esse estudo, né, sobre o enraizamento das árvores. Tempo de crescimento é também importante. O tempo de crescimento de cada planta é outro aspecto importante, pois algumas espécies desenvolvem-se lentamente, outras crescem mais rápido e é necessário respeitar esses prazos. Projetar-se Projeta-se o plantio de árvores considerando sua dimensão adulta, com espaçamento de 5 metros, 10 metros ou mais de 10 metros. Em caso de bosque, o plantio deverá ser com distanciamento menor entre árvores, de modo que as mesmas se sobreponham para dar a impressão de mata densa. Também é importante, né? Cabe destacar, o revestimento do piso, né, deve ser definido em projeto de acordo com a indicação técnica do revestimento, uso e espaço a ser criado. A escolha do equipamento de lazer, em especial playground, deve ser cuidadosa e definida quanto ao local de implantação, bem como as manutenções exigidas. Outro aspecto, né? Jardineiras merecem atenção especial quanto à impermeabilização e drenagem, necessitando serem bem projetadas e executadas. Caso contrário, pode causar infiltrações em paredes e lajes. Em jardins internos, além do problema de infiltrações, deve-se ter atenção quanto à luminosidade no local, já que a falta desta limita o crescimento das plantas. E quanto à aeração, pois baixa aeração no ambiente aumenta a incidência de pragas e doenças. Agora, a gente vou passar a palavra para Felipe, que ele vai falar sobre outras recomendações. Ok, dando continuidade, né? Falar um pouco sobre o plantio, né? E uma das coisas, né, que a gente tem que levar em consideração no plantio é que ao seguir o projeto, né? No projeto é pré-determinado as espécies que vão ser plantadas, né, naquele local da edificação. E ao selecionarmos aquelas espécies, né, devemos sempre procurar mudas mais novas, né, e procurar aquelas mudas que são isentas de pragas ou doenças, né, procurar sempre estar atento a esses detalhes, né, na hora de selecionar as mudas, né, e procurar as mudas novas, porque normalmente as mudas mais velhas, né, elas demoram um pouco para se adaptar no local, demoram muito na recuperação, né? E uma das atenções que a gente deve ter é com a preparação do solo, né? Que é muito importante, por sinal, para que aquela muda ela seja preservada, né? Essa preparação desse solo requer a limpeza do local, removendo todo aquele material que é prejudicial à planta, né? E aquele material que não é biodegradável, entulhos, aquelas sobras, né, da construção. E esse terreno deve ser levemente a fazer uma arrasagem, né, para que possa essas mudas serem submetidas nesse terreno. E outra recomendação também é muito importante, por sinal, é a manutenção dessas mudas, né? E nessas manutenções, a gente deve sempre verificar se ela requer uma irrigação mais recorrente, né? E aí, nessa manutenção, a gente sempre tem que estar avaliando
né, o desenvolvimento, o crescimento dessas mudas, se necessário, colocar alguns produtos que ajudam no crescimento, né, como aditivos, e essas medidas são extremamente necessárias, né, para a gente poder corrigir algumas distorções no crescimento, né, que eles podem, algumas árvores são necessárias que elas cresçam, né, linear, né, mas às vezes elas ficam um pouco tortas, a gente tem que ir corrigindo isso, podando alguns galhos, caso necessário, e para manter a estética, né, a boa aparência, né, e sempre estar verificando também as pragas, né, formigas, e cupins e outro tipo de pragas que podem brotar, né, e danificar aquela muda, né? E todas essas coisas que a gente acabou de falar, né? Tiramos como base a referência, né, do livro Inspeção Predial, Check-up, né, Predial, Guia de Manutenção, segunda edição, do IBAP, São Paulo, da editora Leude, né? E aqui encerramos a nossa apresentação, agradecemos a todos e foi um prazer estar com vocês até aqui.